E aí, meu povo ligado aqui no canal Português com Eduardo Moura. Seguimos aqui juntos para mais um conteúdo. Hoje, corrigindo a segunda prova de mecânica do Instituto Selecom para o Cefet do Rio de Janeiro. Prova de mecânica, 5 questões apenas, diferente dos outros cursos, onde há 10 questões. Porém, essas 5 questões do Instituto Selecom, vão dar um suador aí para os candidatos que vão precisar estar aí na linha, estudando muito para esse tipo de prova. E a gente está utilizando esse espaço aqui no Português com o Eduardo Moura para trazer alguns conteúdos que podem te ajudar durante essa tentativa de ingressar no Instituto Federal, tá certo? Então, antes, galera, não vamos esquecer de você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o like. Você apoia gratuitamente aqui o meu espaço, ajuda para que eu faça novos conteúdos gratuitos para vocês. Lembrando que é de graça ajudar, colaborar, fazer com que essa mola aqui do YouTube possa ir mais à frente. Fechado? Temos as nossas redes sociais, tanto no Facebook, Português como Eduardo Moura, e também no Instagram, @prof. @prof. Eduardo Moura, ok? Temos outros conteúdos de redação, já alguns conteúdos de outras provas aqui também, do Instituto Selecom para o Cefet. Vamos trabalhar pelo segundo também, ainda para o segundo semestre. E, em breve, a gente vai trazer uma semana de revisão, tá? São férias, melhor dizendo, a gente está entrando no período de férias, mas vocês têm que continuar estudando, tirando uma, 2 horinhas por dia, pelo menos, para dar aquela estudada básica, para poder não perder o ritmo, ok? Para a prova. Vamos, então, começar a fazer aqui o nosso pagode. Vamos começar, então, a fazer essa prova. Então, estamos aí, na tela, 5 questões de língua portuguesa. Lembrando que as provas de técnico e mecânica, a gente não tem a redação que aparece lá nos cursos integrados, ok? Então, apenas 5 questões de mecânica. E, olha, foram 5 questões bem cansativas. E nessa prova houve um trabalho de gramática muito forte, que não vem acontecendo muito nas provas do Instituto Selecom em geral, mas para a mecânica, a gramática tem sido aí um diferencial para quem está estudando, ok? Então, vamos ler a questão para depois a gente tomar aí o texto e ser bem assertivo naquilo que nós estamos trabalhando. Número 1. Com base no texto 1 apresentado, os principais problemas causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, mencionados pelo professor Pedro Luiz Cortes, são. Então, aqui, gente, é reto e direto. Os principais problemas das enchentes, quem falou, o abençoado aqui, o professor Pedro Luiz Cortes, ok? Reto e direto. Aí temos 5 opções, vamos ler logo as opções. As doenças de veiculação hídrica, enchentes e saúde pública. Letra B, infraestrutura de transporte, segurança alimentar e energética e saúde pública. Letra C, perda material, infraestrutura do Estado e necessidade de reconstrução. Ou letra D, insegurança alimentar, veiculação hídrica e interrupção no fornecimento de água e de energia. 4 alternativas aí na tela. Vamos ler o texto, então. Chuvas no Rio Grande do Sul devastam o estado, provocando mortes e o deslocamento de populações. É um texto de 2024, quando ocorreu esse triste episódio lá no Rio Grande do Sul, vocês devem lembrar. Pedro Luiz Cortes, olha ele aí, da USP, aponta 3 motivos para a tragédia: frentes frias, umidade oceânica e uma barreira de alta pressão. O governo federal suspende restrições legais para a reconstrução. Lembrando que a gente quer uma questão ali do problema por conta das enchentes, não vamos esquecer, ok? O texto é do Jornal da USP no ar e é feito pela redação lá do USP no ar. Abre aspas. É um desastre que se colocaria, sem exagero, no rol de um grande terremoto, disse ao Jornal da USP o professor Pedro Luiz Cortes. Começando, gente, não está falando aí da questão da enchente, ok? Seguindo, do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, aí ele faz uma nova declaração. As enchentes afetam o Estado de formas tão abrangentes e intensas que é possível fazer essa comparação. Vejam que aqui ele fala das enchentes, mas ainda ele não fala dos problemas que as enchentes causam, ok? Então, vamos seguir.
Outra aspas, a necessidade de reconstrução é praticamente total, porque todos os principais recursos de que o Estado e a população podem dispor foram comprometidos no seu todo ou em grande parte, ok? Aponta Cortes. A começar pela infraestrutura do transporte. Então, a gente tem aqui já um problema da enchente. Porque qual foi a grande situação que ocorreu no Rio Grande do Sul, gente? Foram as chuvas, né, que encheram os rios, que se tornaram o quê? Enchentes, né? E aí ele começa, primeiramente aqui, ó, ele fala que o Estado e a população, eles perderam seus principais recursos. Mas quais são esses principais recursos? Aí ele começa a listar em seguida. Aí vamos ver, ó. Infraestrutura do transporte é o primeiro. Além da dificuldade de locomoção, que tem a ver com o transporte, evacuação dos locais e resgate o quê? Das vítimas. Há o quê? Segurança alimentar. Por quê, gente? Porque ficou sem o quê? Sem comida, né? Porque com tudo alagado, as plantações foram afetadas, né? Enfim, é só um entendimento porque a gente não pode ficar muito correndo além do texto. Então, ele fala do transporte, evacuação de locais e segurança alimentar. Também da situação energética, ok? Que são dificuldades consequentes. Sem meios de levar comida e energia, quer dizer, ele repete aqui, a fome também é um problema, a distribuição do combustível também é um problema, e a impossibilidade de recuperar a rede elétrica, que também foi um problema, segundo citado pelo professor da USP. Ok? Vamos só fechar o texto, que ele não é muito grande. Para a Cortes, a saúde é mais um ponto de preocupação. Então, a gente também tem aqui a questão da saúde. Mesmo as cidades que não tiveram fornecimento de água comprometido, mas que sofreram com alagamentos, podem ter contaminação nas redes de distribuição de água. Então, água também foi um problema. Infelizmente, pode ampliar as doenças, então, doenças de veiculação hídrica também pode ser aí um problema, como é o caso da hepatite e da leptospirose, por exemplo. Não havia enchente da grandeza ocorrida na semana passada no Rio Grande do Sul, desde 1941, que na época registrou picos de 4,76 metros, ok, gente, o nível da água. A da semana passada atingiu 5,31 metros. Então, agora a gente volta aqui para a questão, e ele quer saber os principais problemas causados pelas enchentes do Rio Grande do Sul, ok? Então, a gente tem, gente, doenças de veiculação hídrica, nós vimos que foi falado, então, check. Enchente, gente, a enchente é o principal problema da enchente? Não, né, gente? A enchente não é o principal problema da enchente, né? A enchente é o problema e a gente quer saber o que causou, né? Então, a letra A, ela poderia ser, assim, muito fácil de alguém marcar, né? Porque pode achar que a enchente é um problema. De fato, ela é um problema, mas ele quer saber, gente, principais problemas causados pela enchente. A enchente é um problema causado pelo problema da enchente? Não pode. Essa questão foi uma questão de atenção, ok? Saúde pública, a gente até ouve ele falar que sim, foi um problema causado de saúde pública. Por conta desse enchentes aqui, ó, toda a letra A, o quê? Ela está eliminada, tá? Então, ela fica de fora. Letra B. Infraestrutura de transportes. Opa, a gente ouviu no texto falando de transporte. Insegurança alimentar. Opa, a gente ouviu o problema de insegurança alimentar. Problema energético. A gente falou da questão da rede elétrica. É problema energético. E saúde pública? Sim, saúde pública, sim. Temos a nossa resposta? Parece que sim. Vou marcar sem ler as demais? Não, porque você está estudando, você está se preparando, você não é um leviano qualquer, então você vai ler as demais questões, porque eu estou aqui para te ensinar isso, ok? Então vamos ler aí as demais alternativas. Letra C, perda material. Ele cita perda material, gente? Vamos ver lá se ele cita perda material. Ele fala de transporte, ele fala dificuldades de locomoção, que eu já não estou mais lembrando, né? Ele fala de evacuação de local e resgate de vítima, segurança alimentar, segurança energética, meio de levar comida,
fome, distribuição de combustível e impossibilidade de recuperar a rede elétrica, questão de saúde e questão o quê? Rede de distribuição de água e ampliação das doenças de veiculação hídrica. Ele não cita, gente, o professor, porque a pergunta fala do que o professor cita. Houve perda material? A gente viu muito na TV as pessoas tendo perda material, mas o professor ele não cita a perda material como um problema da enchente, embora ela seja. Mas para a questão, para fim de matar a questão, não é uma resposta. Então, essa daqui não poderia ser uma alternativa para você. Infraestrutura do Estado? Você pode até dizer que sim, porque o transporte é de responsabilidade do Estado e a saúde também é responsabilidade do Estado. Não estaria errada essa parte aqui. E necessidade de reconstrução, ele dá a entender que há uma necessidade de reconstrução, sim, do texto dele. Mas aqui a perda material, ela invalidaria a sua resposta, porque ele não fala da questão de perda material. Ele fala de questão de saúde pública, de enchente, ele fala de alimentação, mas não de perda material. Então, portanto, toda a letra C tem que ser considerada como uma resposta errada, ok? Então, ficamos entre B e D. Vamos dar uma olhadinha na letra D. Insegurança alimentar, ele fala. Veiculação hídrica. Gente, ele não fala de veiculação hídrica. Volta lá na parte do texto para ver o que ele fala. Ele fala de ampliar. Olha o cuidado, essa questão foi uma questão maldosa. Ele fala de ampliar as doenças de veiculação hídrica. Então, o problema não é a veiculação hídrica. Essa questão foi muito maldosa com os alunos. Eu achei uma questão muito perigosa, uma questão até para alunos de 9º ano, com muita exigência, eu achei. Porque aqui ele está falando de ampliar as doenças de veiculação hídrica, não a veiculação hídrica. A veiculação hídrica não é um problema. Então, gente, essa parte poderia pegar vocês também, assim como na letra A. Então, veiculação hídrica não é um problema. São as doenças da veiculação hídrica, ok? Interrupção no fornecimento de água e energia, isso ele falou. Então, vejam que o Selecom foi totalmente, o estudo do Selecom foi muito maldoso, na minha opinião, com vocês. Então, quem aí, de repente, ficou disperso, já perde logo a primeira questão de cara. Mas a letra D é a que está redondinha, não tem polêmica nenhuma. Ele fala de transporte, ele fala de segurança alimentar, ele fala da questão energética e ele fala da questão da saúde pública. Quais são os problemas em cada alternativa, só para frisar? Enchente não é problema de enchente, tá? A enchente que é o causador dos problemas. Na letra B, ele não cita perda material. Nós sabemos que existe, né, a perda material, mas o nosso abençoado professor da USP, ele não cita isso diretamente como um problema. E aqui a veiculação hídrica não é um problema, são as doenças que são oriundas da veiculação hídrica que podem causar aí para a população do Rio Grande do Sul um problema. Então, gabarito número 1, letra B. Questão difícil, sorrateira, subterrânea, porém, é o que você precisa ter na prova. Atenção. Com atenção, você consegue resolver. Vamos para o número 2? Vamos tomar uma água aqui para fazer o número 2? Vamos lá. Questão número 2 na tela. A locução verbal na frase. Vamos lá, gente, para a frase. Não havia enchentes, trocar a cor aqui, ó. Não havia enchentes da natureza... Perdão, não havia enchentes da grandeza ocorrida na semana passada no Rio Grande do Sul desde 1941, que na época registrou picos de 4,76 metros. Está no parágrafo 3, na linha 6. Então, o que é importante aqui você se ligar?
Se precisar voltar no texto, você vai voltar no parágrafo 3 da linha 6, ok? Mas eu vou dar logo uma dica. Ele está falando de locução verbal, então eu estou acreditando que é uma questão de gramática, não uma questão de interpretação. Mas vamos ficar atentos. Ela é usada para indicar a inexistência ou ausência de algo no passado. De acordo com o texto, 1. Marque a opção abaixo que não possui, que não substitui, perdão, vamos de novo, ó. Marque a opção abaixo, ele quer a que não, ele quer a errada. O que você vai fazer quando você estiver lá na prova? Você vai pegar a sua caneta? Eu vou fazer com a caneta, porque vocês na prova não vão ter marca-texto, tá? Então você vai arredondar aqui e vai se ligar que ele quer a errada. Então, tem 4 certas e 1 errada, ok? Então, aqui, qual é a locução verbal que ele está trabalhando, gente? Ele está trabalhando uma locução verbal com o verbo existir, com o verbo ter, com o verbo vir, com o verbo haver e com o verbo... com esses 4 aí, ok? Enfim, vamos olhar uma por uma e aí a gente vai se ligar, ok? Então, a gente tem que pegar a frase de cima, ok? E ver quais dessas frases se encaixam nas alternativas abaixo sem ter prejuízo aí ao contexto da situação apresentada. Então, vamos lá. Não havia enchente. Então, ele quer trabalhar aqui no início, tá? É onde tem o não, e ele está com letra maiúscula, então é no início da frase, ok? Esse haver aqui, gente, ele está o quê? No sentido de quê? Estou ouvindo daqui. No sentido de existir. O haver, no sentido de existir, ele é um verbo o quê, gente? Ele é um verbo impessoal. Eduardo, o que é um verbo impessoal? Impessoal é que não tem pessoa. Se não há pessoa, você não conjuga. Então, toda vez que o haver aparecer com o sentido de existir, você não conjuga. Mesmo nós tendo aqui a palavra enchentes, ó, no plural, você não vai botar o haviam. O haver, no sentido de existir, ele fica no singular. Então, tá certo. Não havia enchente. Então, eu vou agora te dar o bizu, vou te dar o resumo do verbo haver, para você matar a questão comigo. Vamos ver juntos? Ó, olha só. Primeiramente, gente, repetindo o que eu acabei de falar, haver no sentido de existir é impessoal, não vai para o plural. Coloca na sua cabeça, se eu substituir o verbo haver por existir, ele é impessoal, não vai para o plural. Porém, se tiver o existir vai para o plural, ok? Se tiver escrito existir, se foi ela existe, eles existem, ok? Agora, se for assim, não havia caixa, tá certo? Não havia caixas. Por quê? Porque não existia caixas, ok? Se o haver tiver sentido de existir, não vai para o plural nem a pau. Vamos ver os exemplos aqui para afirmar na cabecinha de vocês, ó. Vem comigo. Ó, há pessoas neste espaço que irão almoçar. Vamos trocar esse há por existem. Vê se cabe. Existem pessoas neste espaço que irão almoçar. Deu check. Você trocou o haver para o sentido de existir? Deu check. Mas qual é a diferença? Ó, na primeira que eu usei o haver, ele não vai para o plural. Você não pode falar haviam pessoas neste espaço. É errado. Você tem que falar há, porque o haver no sentido de existir é impessoal, não vai para o plural. Ok? Então, aqui está certo. Aqui fica no singular, porque é haver no sentido de existir, e aqui fica existem, porque existem vai para o plural. É um verbo pessoal, vai para o plural. Ok? Vamos agora ver embaixo. Ó. Não há faltas suficientes para reprovar o aluno. Vamos trocar esse há por existir. Ó. Não existem pessoas suficientes para reprovar o aluno. Deu check, ficou com sentido. Mas o que vai acontecer?
Quando eu uso o haver no sentido de existir, tá certinho. Ele vai ficar o quê? No singular. Agora, se eu optar por usar o existir, ele tem que ir para o plural. Então, haver no sentido de existir, singular. Como está aqui em cima, gente. Ó, haver no sentido de existir é impessoal, não vai para o plural, singular. O existir, se tiver no plural, ele vai para o plural. Então, agora vamos tentar aqui matar a questão. Ele quer trocar na letra A o não existiam. Não existiam enchentes. Opa, acabei de falar. Existiam, quando está no plural, ele também vai para o plural. Então, a questão está certa. Enchente está no plural e o existiam está no plural. A questão está certa, mas eu não vou marcar. Por quê? Porque ele quer o quê? A errada. Ele quer a que não é a certa, tá? Vamos, então, para a letra B. Não tinham ocorrido. Gente, eu posso trocar ali o não havia por não tinham? Pode. O tinham vai para o plural? Vai, porque só o havia no sentido de existir para esse tipo de questão que vai ficar no singular. E aí o ocorrido pode ficar no particípio, tá? Certinho também. Não tinham ocorrido enchentes da grandeza. Ó, o tinham aqui, ele está concordando com enchentes. Ele está no plural, é um verbo que vai para o plural, assim como existiam, eles estão ambos concordando com enchentes. Então, está certinho também. Letra C. Não vinham ocorrendo enchentes da grandeza. Mesma coisa, gente, ó. Verbo no plural, enchentes no plural, pode ser no particípio também, tá certinho, não tem erro nenhum na questão. Tudo indica que nosso gabarito é a letra D. Não haviam ocorrendo. Opa! O que eu falei? Haviam no sentido de existir, o que ele tem que ser? Ele tem que ser, opa, estou vindo daqui, no singular. Então, o certo aqui, gente, era ser o quê? Não havia ocorrendo antes, porque o haver, no sentido de existir, o que ele pede? Ele pede o verbo no singular por ser impessoal. Outra questão trabalhosa, bem trabalhosa, e o gabarito é a nossa letra D, ok? Vou só pintar aqui certinho, ó. As outras estão certas, ó. Errada, errada, errada. Por que elas estão erradas, as ambas? Porque elas não são gabarito, porque ele pede a errada, né? Ele pede a resposta errada. Então, A, B e C, por estarem certas, para essa questão, não devem ser marcadas como alternativas. Ok? Difícil, gente? Acho que não, né? Enfim. Vamos para a próxima? Só dar uma estudadinha, ok? E aqui, só para frisar com vocês, tá? A locução verbal, ok? Ó, deve haver, ó. Deve haver muitas pessoas na reunião. Troca por existir. Existem muitas pessoas na reunião. Tá certinho. Então, haver no sentido de existir, você vai deixar no singular, ok? Devem existir muitas pessoas na reunião. Aqui, o existir está no sentido dele reto e direto. Então, como tem uma locução verbal, o que é uma locução verbal, gente? São dois verbos juntos ali com o mesmo sentido. Esse devem aqui vai para o plural, o primeiro, e o segundo fica no infinitivo, ok? Ele já está marcando ali que o verbo é pessoal. Mesma coisa no de baixo. Pode haver mudanças no jogo. Muda pode haver por existir. Existem mudanças no projeto. Ok. Como é uma locução verbal, os dois ficam no singular, porque haver no sentido de existir não vai para o plural. Porém, se eu usar o bendito do existir, aí o meu primeiro verbo da locução ele tem que ir para o plural, que é o existir sendo usado com o seu próprio sentido, de existir. Então, podem existir mudanças no projeto, ok? Seguindo, devem haver muitas pessoas, isso é erro, ok? Você tem que trocar aqui, haver no sentido de existir, ó.
Existem muitas pessoas. Então, deve haver muitas pessoas, é o correto para ser dito nesse caso. Podem haver mudanças? Existirão mudanças? Bateu. Mas haver no sentido de existir não aceita plural, gente. Então, fica só pode haver mudanças. Fechou? Vamos para a número 3. Após a reforma ortográfica em 2016, o prefixo mega passou a ser separado do segundo termo por hífen, somente nos casos que este se inicia com a letra A ou com a letra H. Na frase, foi uma mega enchente, do parágrafo 5, na linha 4. Aqui é a mesma coisa, gente. Se precisar voltar no texto, já está marcado, mas é uma questão de ortografia, então não acredito que você vai precisar voltar no texto. A expressão mega enchente deve ser escrita sem hífen, pois as duas palavras se fundem para formar um único termo. Assinale a opção em que não, de novo, ele quer a errada. Eu não gosto muito de marcar errada, tá, gente? Eu acho que sempre tem que marcar certa. Mas, enfim, eles trabalham com a questão errada. Então, fica atento a isso, porque nem sempre você vai ver uma alternativa correta e vai ter que marcar. Você vai ter que marcar a errada. Tem 4 corretas e uma errada, ok? Então, vamos fazer aqui uma pequena revisão de plural dos compostos para que... plural dos compostos não, uso do hífen. Para quê? Para que você possa matar essa questão. Vamos levar primeiro aí para a vida, gente. Ó. Os iguais, eles o quê? Os iguais, eles se separam. E os diferentes, eles o quê? Se atraem. Os iguais se separam e os diferentes, eles se atraem, ok? Então, vamos lá. Lembra disso, não esquece, ó. Letras iguais. Usa-se hífen se o prefixo terminar com a mesma vogal ou consoante. Lembra que eu falei aqui, ó, é igual, ó, micro termina com O, ondas começa com O. Opa, é igual. O igual que ele não se atrai, ele se repele. Então, eu vou separar ele com o quê? Com o tracinho, que eu chamo de hífen. Nada. Vamos já tirar esse negócio de tracinho da cabeça. Separo com hífen. Ok? Mesma coisa. Anti-inflamatório. Acaba com I, começa com I. Opa, são iguais. Os iguais, eles não se atraem, eles se repelem. Então, vou repelir eles com o quê? Com o hífen. Anti-inflamatório. Interregional. Ele acaba com o quê? Com R. A palavra inter acaba com R. E regional começa com o quê? Com R. Os iguais, eles se repelem, não se atraem. Então, separo eles com o quê? Com o abençoado do hífen. Agora, se as letras forem diferentes, fazer uma mão assim fechada e uma mão aberta, eles são diferentes. Eles vão o quê? Se atrair. Aí vai dar check. Vão se juntar. Vão fazer um carnaval, um salseiro sem hífen. Ok? Olha só. Alto termina com o quê? Com O. E escola termina com o quê? Com E. Então, eles são iguais ou diferentes? São diferentes. E aí eu vou o quê? Juntar a zorra toda. Agora é assim, autoescola tudo junto. Próximo. Infra termina com o quê? Com A. Estrutura começa com o quê? Com E. Junta tudo, fica o quê? Ó? Infraestrutura. Um é A, o outro é E. Ó. Juntou, aglutinou, misturou tudo. Ó. Fez a confusão. Juntou tudo, infraestrutura, tudo junto. Ó. Por último, semi termina com o quê? Com Mi. Novo começa com o quê? Com N. Junta tudo, fica o quê? Semi-novo. Ó. Diferente, o I. O N é novo com N, né? Palavra novo com N. Junta tudo porque são diferentes, né? E aí vira uma palavra só, semi-novo. Até aqui, deu para entender? Eu acho que ficou bem claro. Letras iguais se afastam, se repelem. E eu afasto com o quê? Com o abençoado do hífen. Letras diferentes, o que eu faço? Eu junto a zorra toda. Ok? Como boa parte da língua portuguesa, temos exceções. Qual é a exceção? É o H.
porque ficaria estranho, né, você escrever anti-higiênico tudo junto, super-homem tudo junto, né? Você colocar um R e um H junto ali, um I e um H junto. Então, quando tem H, você vai juntar... Aliás, perdão, quando tiver o H, você vai separar. Apareceu o H, separa, ó. Anti com H higiênico. Opa, apareceu o H, o que eu faço? Separo. Super, apareceu o H do homem, o que eu faço? Separo. Ok? Então, tudo igual, né? O fim da primeira letra igual, a primeira letra da segunda palavra igual, eu separo com hífen. Letras diferentes, eu junto. Se apareceu H, eu também separo com o hífen. Agora, se a segunda palavra for R ou S, você junta e dobra-se a consoante. Ok? Apareceu aqui, ó, antissocial. Vai juntar tudo, porque elas são diferentes, são letras diferentes, e vai dobrar o S. Ok? Ultrassom. Junta tudo e dobra o S. Ok? Para o R e para o S, além de juntar, você vai dobrar. Ok? Então, quais são as maiores exceções aí? H, hífen obrigatório. R e S, na hora de juntar, o R e o S na segunda palavra, hein, gente? Não vai esquecer. Dobra o R, dobra o S. Fechado? Vamos agora ver ali a questão. O que ele quer na questão? Não vai precisar voltar no texto. Ele quer a opção que não está de acordo com a regra. Opa, você já aprendeu comigo aqui o macete. Os iguais, eles se afastam com hífen, não é? Os diferentes, eles se juntam. Faz a zorra toda, a não ser que seja com H. Com H eu vou sempre colocar o hífen. Os diferentes, que a segunda palavra é R ou S, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar, vou dobrar o R e o S. Pequena revisão. Vamos lá. Ele quer a errada. Ele quer a errada. Vamos lá. Letra A. Mega termina com o quê? Com A. Vou pintar que é melhor. Ó. Mega termina com A. Cidade começa com o quê? Com C. Opa! A e C são letras diferentes. E não são letras diferentes. Quando são letras diferentes, o que acontece? Eu junto. Opa, mas não está junto. Acho que eu achei o gabarito. Né? Por que eu acho? Porque eu tenho que olhar as outras, porque você está estudando. Né? Então, você vai olhar as outras, mas, a princípio, essa está errada. A princípio, o correto termina com A primeira palavra, começa com C, são diferentes. Se são diferentes, tem que juntar. Tem que ficar a mega cidade. Tudo junto. Então, temos um erro aqui. Mas vamos conferir as demais, até para a gente estudar? Vamos lá. Mega salário. Termina com a primeira, que é mega. Vou botar aqui da outra cor. E a segunda palavra, salário. Salário começa com que letra? Estou ouvindo daqui. S. Show. Primeira palavra termina com uma letra. Segunda palavra começa com uma letra diferente. Eu junto. Tá junto? Tá junto. Mas a segunda palavra começa com S. Lembra que com S e R a gente dobra? Ele dobrou aí e dobrou. Aqui, ó, tem 2 S's. Portanto, essa está certinha, essa realmente não vai ser o gabarito. Ok? Se está errada, não é o gabarito que ele quer. Se está certa, não é o gabarito que ele quer errado. Mega apartamento. Vamos lá. Primeira palavra termina com A. Segunda palavra termina com A. Opa, mesma letra. Termina com A, começa com A. Os iguais, eles se afastam. E afastam com quem? Com o abençoado do hífen. Tem hífen? Tem. Tá certo. Se tá certo, não é o gabarito, porque ele quer a errada. Então, vou eliminar mais uma. E a letra D?
Mega, homenagem. Termina com A, começa com H. Opa, os iguais. Iguais eu faço o quê? Eu junto. Porém, tem uma exceção, que você aprendeu agora comigo. Os iguais, eles se juntam quando não tiver o H. O H, ele te obriga a separar. Porque fica esquisito escrever mega homenagem tudo junto, com aquele H ali do lado do A. Então, nesse caso aqui, também está certo. São palavras diferentes, mas com H, a ordem é colocar o abençoado do hífen. Então, a alternativa está correta, ele cai errado, também não podemos marcar. Então, de fato, de direito, a alternativa correta é a letra A. E mega cidade se escreve dessa forma aqui. Tudo junto, porque o mega termina com A, cidade começa com C. É a regra dos opostos, eles se atraem. Ok? Então, questão número 3, gabarito, letra A. Apenas algumas exceções aqui para vocês, ok? Só ver aqui que balançou tudo, que às vezes a nossa transmissão ela cai. Não caiu, graças a Deus. Está mais que abençoada essa mesa. Ó, exceções fixas, tá? Outras exceções que são importantes vocês anotarem. Prefixos como bem, além, recém, ex, vice, exigem sempre o uso do hífen, ok? Então, bem-vindo, mesmo sendo diferente, você tem que colocar hífen. Além-mar também. Além-mar, na verdade, ele já tem duas letras iguais, né? Então, duas letras iguais você já sabe pela regra. Né? M com M, ó, tá vendo aqui, ó? M com M, a regra é já separar mesmo. Porém, com além, sempre usa hífen, tá? Recém-nascido também tem hífen, ok? Continua, mesmo sendo diferente, não ficaria esquisitíssimo. Ex também continua com hífen e vice também continua com hífen, ok? As exceções são benfeitor, essa é tudo junto com a letra N e benquisto com a letra N também, ok? Vamos para o número 4. Ó. Tem uma figura aí que eu achei super esquisita na prova. Tem livros, tem um olho, tem um carro, tem uma árvore, tem outro livro, tem outro bar, tem um barco. Enfim, uma confusão, um salseiro, né? Vamos ler o que ele está pedindo, gente. Ó, número 4. A hipérbole, ela é uma figura de linguagem utilizada para expressar o exagero. A gente já aprendeu aqui, né, gente, sobre a hipérbole. A hipérbole é sempre exagero, como já está dizendo na questão. É uma maneira de enfatizar algo, seja para fins dramáticos, humorísticos ou retóricos. Na charge 1, podemos observar uma pequena embarcação navegando em um rio de lágrimas. Deixa eu ver se tem esse rio de... Ah, tem o olho! Olha, agora que eu... Olha, não tinha nem reparado no olho, ó. Tem o olho aqui, tem... Olha, nem tinha reparado, ó. Tem mesmo, a questão falou aqui, ó. Um rio de lágrimas e o barco está andando por ali, ó. Vejam vocês. Então, na charge 1, podemos observar uma pequena embarcação navegando em um rio de lágrimas, que corre do olho de quem chora diante da tragédia da enchente que afetou o Rio Grande do Sul em maio desse ano, lembrando que é a prova de 2024. A expressão chorou rios de lágrimas é uma hipérbole. Por que ela é uma hipérbole? Porque ela é acabei de falar, ela é um quê? A hipérbole é o quê, gente? É um exagero, sempre exagero, ok? Que pode representar nesse contexto a tristeza sentida por todo o Brasil diante dessa tragédia. Entre as opções a seguir, aquela que apresenta uma hipérbole. Então, ele quer outra hipérbole, gente. Então, vamos tentar achar o que tem o exagero, gente. Letra A, ele subiu para cima? Subir para cima é um exagero? Não, uma pessoa pode subir para cima. É um vício de linguagem, é uma outra figura de linguagem, que eu vou te explicar daqui a pouco, mas não é um exagero. A pessoa sobe para cima. Então, a letra A não pode ser o nosso gabarito, lembrando que ele quer a hipérbole, ok? Letra B, eu estou morrendo de alegria. Gente, alguém morre de alegria? Em geral, não. Em geral, não morre. Em geral, quando as pessoas falam estou morrendo de alegria, é porque a pessoa está o quê? Pouco ou muito feliz? Estou vindo daqui de casa, ó, muito feliz. Então, estou morrendo de alegria é um exagero. Então, portanto,
Por enquanto, nosso gabarito é a letra B. Eu vou parar aqui? Não, porque eu estou estudando. Então, eu vou ler até o final. Você vai fazer isso na sua prova. O silêncio era ensurdecedor. Gente, o silêncio, ele pode ser ensurdecedor? Não. Tem um exagero aí? Não é um exagero. Na verdade, é uma coisa impossível, que nós chamamos de paradoxo, e eu vou te explicar daqui a pouco. Não é exagero. Muita gente pode confundir o paradoxo com exagero. Não é um exagero, é um paradoxo. Paradoxo é algo improvável. Aliás, impossível, nem improvável, ele é impossível, ele não pode acontecer. É uma coisa contraditória. Então, é contradição, não é exagero, ok? Porque o morrendo de alegria é exagero, mas você entende o contexto. Aqui não pode acontecer. Se tem silêncio, não pode fazer barulho. Isso decedor é questão de barulho. Então, é paradoxo. Seu sorriso é o sol que ilumina meu dia. Gente, não tem nada de exagero. Aqui tem uma comparação implícita que a gente chama de metáfora. Então, letra D também não pode ser. Nosso gabarito é a letra B. Vamos lembrar essas figuras de linguagem aqui rapidamente. Ó, na letra A, ele subiu para cima. Gente, isso é um pleonasmo, inclusive, vicioso. Né? Subiu para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Né? Isso é erro. Inclusive, vocês não devem escrever assim. Porém, se aparecer algo parecido com a prova, não é hipérbole, é pleonasmo. É uma repetição da ideia. Você repete a ideia e muitas das vezes, aliás, muitas das vezes não, todas as vezes é desnecessário, você não tem por que fazer isso. Alguns autores fazem isso para marcar posição. Quando eu falo assim, neste momento agora, gente, se é neste momento, é agora, é pleonasmo, ok? Então, é uma repetição de uma ideia que você não tinha necessidade de fazer. Subiu, ele desceu. Neste momento, vamos fazer a festa. Não é neste momento agora, vamos fazer a festa. Tá bom? Então, pleonasmo vicioso. Tem outra aqui, ó. E ri meu riso. Gente, alguém vai rir o choro? Alguém vai rir a coceira? Não, vai rir o riso. Pleonasmo. Repetiu a ideia. Ri e riso. Ok? Sigamos. Vamos para outra letra, a letra C, que é a hipérbole, eu já expliquei para vocês, do exagero. Né? Tem mais um exemplo aqui, além do estou morrendo de alegria, tem, ó, o minha irmã está te esperando há séculos. Alguém espera alguém há séculos? Não, porque é impossível viver mais do que um século. Né? Raramente alguém chega ao segundo século. Né? Então, é um exagero, mas você consegue entender que esse há séculos é o quê? Há muito tempo. Ok? Então, é hipérbole. Aí sim nós temos um exagero. Ok? O paradoxo, gente, palavrinha-chave é contradição. O silêncio, ele não pode ser ensurdecedor. O silêncio não tem barulho. Então, é impossível que isso aconteça. Você pode falar poeticamente, mas você não pode falar isso no sentido literal, ok? O amor é ferida que dói e não se sente. Alguma ferida não dói? Eu não conheço. E dói que não se sente? Não, né, gente? Ferida, na maioria das vezes, dói. E se dói, você sente. Então, é um paradoxo. Não existe a possibilidade de criar uma situação como está sendo apresentada. Nós chamamos de paradoxo. Então, contradição é a palavra-chave aqui, ok? Metáfora é uma comparação implícita, ok? Sem conectivo, porque se tiver o conectivo, aí é comparação, não é metáfora. Seu sorriso é quê? É como o sol. Né? Mas eu não escrevi o como. Né? O como, ele foi o quê? Ele foi suprimido. Mas eu consigo ver na minha cabecinha que tem um como. Isso eu chamo de comparação implícita, então eu chamo de metáfora. Seu coração é o quê? É igual a uma pedra, né? Eu falei igual? Não, não falei, mas na sua cabecinha você sabe que é o igual. Mas aqui, ó, ele não tá. E se ele não tá, ó, aqui deixa eu apagar, pronto. Você consegue ver que tem uma comparação implícita, eu chamo de metáfora. Em breve vou subir também uma aula de figuras de linguagem, que é muito importante para a prova de vocês, ok? Temos a última questão, texto 3, vamos ver a pergunta e vamos ver se há necessidade de ler esse texto,
ok? Número 5. Na concordância nominal, os termos que se referem ao mesmo substantivo devem concordar em gênero e número com este. É uma regra gramatical. Apareceu a palavrinha gramatical, dificilmente você vai precisar voltar, porque é uma questão de gramática. Que é observada entre os substantivos ou pronomes e os adjetivos, artigos, numerais e particípios que os acompanham. No trecho 3, além das pessoas atingidas, o custo para a economia do Estado também é altíssimo. Né? Parágrafo 1, linha 5. Observamos o correto emprego da regra, uma vez que o adjetivo altíssimo concorda com o substantivo custo, que está no singular e é masculino. E aí, o que ele quer, gente? Ele quer a opção que apresente corretamente o emprego da concordância nominal. Agora, ele quer a correta. Então, a gente tem tem 4 alternativas, 3 corretas e 1 errada. Então, vamos lá. Antes de a gente ver as alternativas, vamos fazer uma revisão rápida aqui. Vamos corrigir e fazer a revisão rápida, tá? Gente, a letra B não pode ser a resposta. Vamos ver, ó. Ele comprou uma maçã e uma pera madura. O adjetivo madura, ele está se referindo, gente, a 2 substantivos, tá? Temos o madura aqui. Ele está se referindo à maçã e ele está se referindo à pera. Então, o correto era ser maduras, ok? E aí, muita gente pode perguntar, Eduardo, mas só a pera não é madura? Então, eu botei uma observação aqui embaixo para vocês, que é importante. Gente, em provas de concordância nominal, o que acontece é que quando há 2 substantivos e ambos estão sendo qualificados, o plural tem que ser distributivo ali, tá? A característica tem que ser para os 2, a não ser que haja um contexto, uma explicação que apenas a pera é madura, ok? Então, se tiver nessa ordem aqui, tem que ir para o plural, tem que concordar em gênero e grau, maçã, a maçã e a pera, né? Então, ambas são feminino, então, madurais, ok? Fechou? É isso. Não há um contexto, então tem que fazer aí para provas como uma característica para as 2. Letra C. Na mesa havia todo o tipo de frutas frescas. Também está errada, gente, porque quando fala todo tipo no singular, não tem esse o, ok? A expressão é todo tipo de, não todo o tipo. Porém, se for para o plural, aí você pode colocar todos os tipos de. Então, você podia dizer, havia todos os tipos de frutas frescas ou havia todo tipo de frutas frescas. Então, aqui, gente, qual é o bizu? Só pode esses 2. Ou todo tipo de, faltou o de, né? Mas eu ponho aqui, não tem problema. Ou todos os tipos de. Fechado? Só podem esses 2 casos, portanto, essa alternativa também não pode. Então, sobra, já tiramos 2 aqui, que eram mais complexas. Gente, que eu achei essa prova muito difícil. Muito difícil. Não foi pouco, não. Então, sobra. Ele tem 2 camisas verdes claras ou as camisas verdes claras foram... Aliás, as camisas verde claras foram pagas a... Faltou um azinho aqui, ó. Na hora de colar não foi. A prazo. Pronto, coloquei. Bom, gente, vamos para plural dos compostos para trabalhar a letra A e D. Palavras sem hífen, gente. Palavras sem hífen do plural do composto. O que é a palavra composta? São 2 palavras que viraram uma, né? Ponta, pé. Pontapé, tudo junto. Água, ardente. Juntou tudo. Porém, nesse caso, é normal, tá? É comum, como você já faz no dia a dia. Põe um S e vai. A questão é quando vem a palavra composta com hífen, que é o que vocês falam tracinho, mas é hífen. Quando vem o hífen, aí que começa a degringolar tudo. Gente, se for substantivo com adjetivo ou numeral, ambos variam, ok? Batata doce, batatas doces. Quinta-feira,
quintas-feiras. No primeiro eu tenho batata, substantivo, do tipo doce, adjetivo. Ambos para o plural. Quinta-feira eu tenho numeral, vai para o plural, quintas, e tem o substantivo feira, vai para o plural também, quintas-feiras, ok? Mas vocês precisam ter atenção, ok? Com alguns casos. Quais são os casos? Cachecol azul claro. Gente, aqui, essa palavra composta, ela é um adjetivo composto. Lembra que eu falei para vocês que o substantivo junto com o adjetivo, os dois vão para o plural. Nesse caso, cachecol vai para o plural, porém, no caso do adjetivo composto, apenas a última palavra vai para o plural. Então, são cachecóis azul claros. Aqui embaixo, contrato político-social. É que não veio para cá porque ficou embaixo, né? Ah, eu esqueci de colocar, na verdade. Então, vamos lá. Substantivo. E aqui é o adjetivo, né? É o tipo do contrato. É o adjetivo, ok? Então, o primeiro vai para o plural, substantivo. O segundo também vai. Porém, como é uma palavra composta, apenas o último termo vai para o plural, sociais, ok? Qual é, portanto, aqui o nosso gabarito? Ok? Vamos lá. Ele tem duas camisas verde claras. Gente, camisa verde claras. Camisas é o quê? Troca a cor aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar primeiro aqui, ó. Camisas verde claras. Eu tenho o substantivo aqui. Opa, tá ruim. E aqui eu tenho o adjetivo. O que eu falei para vocês? Só o primeiro vai para o plural e o segundo só a segunda palavra. Então, essa daqui não pode ser o nosso gabarito. Vamos ver a letra D. As camisas, vamos lá, as camisas já estão no plural. Verde, opa, a primeira palavrinha não foi, ó, tá certo, e a segunda foi. Claras, foram pagas a prazo, ok? Para finalizar, gabarito B, D, A, B e D, ok? Finalizando, portanto, antes de ir embora, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí, que é muito importante para a gente. Não vai esquecer, hein, gente, dar essa moral para mim aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra numa próxima. Fique ligado, continue acessando o nosso canal. Até mais, pessoal!